Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. E aí, Johnny, tá bom? Tô bom, e você? Eu também. Vamos lá? Tá bem frio onde você tá aí, né? Ele tá me zoando, gente, porque ele não sente frio. Mas tá, João Pedro? Eu estou aqui desde as 7h30 da manhã. Agora é o que horas que é agora aí no seu relógio? Agora são 4h09. Sábado, 4h09. Eu tô o dia todo aqui. Tava muito frio de manhã, viu? Você não vem com seu deboche, não. Não, tá bom então. Vamos lá. Hoje o nosso vídeo tem duas perguntinhas bem capciosas. Capciosas? Ah. Inteligentes, eu diria. Vamos lá. Primeira pergunta. A violência doméstica é algo normalizado pela nossa sociedade? Eu não sei se eu diria que é normalizado, João. Eu acho que hoje a rede social, em alguma medida, ela atrapalha, a gente já falou aqui, mas ela também faz um bom barulho nesse aspecto aí, né? E a gente está começando a ver alguma movimentação. Mas eu não acho que é normalizado, mas eu acho que a gente faz, João, como a gente faz quando a gente vê um morador de rua na calçada, né? Não sei se eu posso dizer que é normalizado. Eu acho que a gente finge que aquilo não está acontecendo. Não sei se é igual. Você entende o que eu quero dizer? Assim, você passa na rua, tem um monte de morador de rua. Você passa. Você está conversando, você continua conversando. Se você vai parar num lugar, você para. O mais diferente que as pessoas costumam sentir, que também não é bacana, é medo, né? Eu não sei se essa negligência de passar e fingir que está tudo bem, né, é igual é normal. Eu não sei se é igual, talvez seja. Então eu acho que é isso que acontece. É muito comum a gente ouvir assim, o meu vizinho bate na mulher dele, eu escuto tudo, né? Eles gritam muito, eles brigam muito, eu escuto tudo. Mas ninguém faz nada, ninguém fala nada, né? Mas eu não sinto que é normal, porque há esses comentários, às vezes quando está acontecendo alguma briga mais calorosa, as pessoas depois comentam com um certo desconforto, com um certo medo, mas não agem. A minha sensação é que as pessoas não querem ter que lidar com isso, né? É muito comum ouvir falas de, para que eu vou me meter? Depois ela volta com ele, sabe assim? E aí, pra quê? Fica numa boa com ele. Então, assim, acontece mesmo de retornar várias vezes, mas não é porque a pessoa não gosta de viver daquela maneira, né? Então, eu não sei se a palavra certa seja normalizar, João. É um sentimento tipo assim, não é problema meu, então não vou me meter. Ou eu não vou resolver isso, né? Acho que passa por isso aí, pode ter esse pensamento de não é problema meu, pode ter o clássico bordão, né, que hoje é bem rebatido pelos órgãos que protegem as mulheres, que não, a gente mete sim a colher, né, que tem lá, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né, tem isso, mas acho que tem também assim, se eu for tomar uma frente disso, talvez eu tenha que ajudar, talvez eu tenha que ir a uma delegacia prestar um certo depoimento, talvez, e as pessoas não querem. Então, você lembra aquela minissérie que a gente viu, Made? Que a gente já gravou muito aqui, sim. A gente gravou 2 vídeos, sim, onde a gente menciona a respeito dela, e a gente vê o quanto que é um processo difícil para a vítima resolver a situação da violência, né? E isso envolve muito tempo, muita compreensão do que está acontecendo e tudo mais. E assim, não sei se as pessoas estão dispostas, né, a isso. Assim, tá certo, eu acho que tem o governo e a sociedade tem um papel a cumprir, a gente tem que oferecer ajuda, mas tem uma grande parte que é tipo quase 80% que é da pessoa, né? Vão ter pessoas na minha área, João, dependendo não é eu não estou aqui falando como uma verdade absoluta, porque o que eu quero dizer é assim, vai ter gente da psicologia que não vai concordar com essa sua fala. Vai ter gente da psicologia, vai ter gente até de políticas públicas que vão dizer, não, é papel sim da sociedade e do Estado,
né? E não pode ser 80% na conta da vítima. Vai ter. Como vai ter também pessoas da minha área que vai diluir um pouco mais essas responsabilidades aí, né? Sim, tem a parte do Estado, né? E tem a parte de oferecer, como a gente vê lá na série, é difícil demais receber uma ajuda desse governo, a pessoa acaba ficando onde ela está, né? Então, vai ter uma parte que é do governo, vai ter uma parte que é da sociedade, isso inclui aí esse exemplo do vizinho que escuta os problemas todos, que não precisa ser só agressão física, né, grito, humilhação, né, prender a pessoa, tudo isso é violência, tudo isso é um abuso, né? Então, vai ter gente da minha área, dependendo da forma que a pessoa trabalha, que ela vai entender que sim, que a sociedade, o governo precisava atuar mais fortemente. Mas eu concordo com você que tem, e aí acho que a psicologia consegue olhar um pouco mais, que é o desejo da pessoa de acreditar que aquilo ali tem jeito. Porque a gente tem que entender e aprender a não julgar. Um é o abusador, um é o agressor, né? Mas a gente também tem que entender que em algum momento aquilo ali iniciou com promessa de dar certo, ou deu certo, ou tem momentos que funciona, né? As pessoas não se juntam para uma relação tendo certeza que ela vai dar errado, ou mesmo que a gente tenha muitos indícios de que ela vai dar errado, mas existe um desejo de que ela dê certo. Muitas vezes, como a gente vê aí nessa série, mas a gente escuta muito quem trabalha com essas famílias na área da psicologia, acredito que as pessoas também que cuidam, né, os assistentes sociais e tal, muitas vezes essa pessoa que agride tem uns momentos que acolhe, tem uns momentos que tem parceria, tem esses momentos, sabe? E isso faz com que a pessoa que está sendo agredida pense, não, eu vou tentar, pode ser, tem jeito, né? E eu não vou dizer que não exista casos que não tem jeito, mas a gente precisa não julgar e olhar muito pontualmente, né? Não é simples como a gente está colocando aqui, eu diria, João. Eu acabei de ler agora, eu nem ia falar disso, mas acho que é porque tem tudo a ver. O livro da Viola Davis, sabe, João? Foi muito difícil ler aquele livro, talvez por ela ser uma mulher negra também, mas independente disso, é um livro que é todo trabalhado na violência, de todas as formas que vocês imaginarem, a começar pelos pais dela, né? O pai dela bate muito na mãe dela, muitas vezes bate até quase a morte e tal. Se o Júlio puder botar aí a carinha do livro. Não sei se eu indico, gente, preparem-se. Mas também não sei se uma pessoa branca, João, ia sentir o que eu senti lendo aquele livro. Pode ser que não. Porque eu acho também que não sei se entenderia, né? No nível que uma pessoa negra entende. Mas vale a pena. É incrível, mas é difícil, porque causa dor na gente ler aquilo ali. Mas tinha amor naquela família, gente. E aí, como que eu falo isso, né? Como que eu falo que ele batia na mulher até quase a morte? Que o livro é todo trabalhado na violência em todos os aspectos, não só dentro de casa, mas fora de casa. E aí você pode pensar, mas a Viola Davis é famosa. Agora, né? A gente está falando de um micro recorte da vida dela, marcada por toda essa história muito difícil. Mas tem amor naquela família, contraditoriamente. Então isso é simples assim. E eu acho que exatamente por ser complexo assim, João, e as pessoas não dão conta de se aprofundar, como a gente que trabalha com isso está a fim de se aprofundar, né? Como os assistentes sociais muitas vezes precisam se aprofundar, como os conselheiros tutelares muitas vezes precisam se aprofundar, e a polícia e os advogados e tal, a gente faz como a gente fez lá no meu primeiro exemplo, a gente passa e finge que não está ouvindo, que não está vendo, sabe? Eu acho que eu entendo. Tem muitas nuances nesse assunto. Tem muitas nuances. É que, assim, a experiência que eu tenho é geralmente assim, tem um negócio da briga do vizinho que você falou, já passei por isso, né? João? Então, já teve vizinhos que brigavam lá e você ouvia? Vizinho de porta.
E aí, tipo, já teve casos de gente do prédio chamar a polícia, né? E aí, tipo, aí ou o rapaz pega a moto e sai, vai embora, e volta uns 3 dias depois, ou volta uns 3 dias depois. Volta uns 3 dias depois. Ou senão a pessoa que foi agredida não banca a denúncia, exato. sabe? E aí a polícia fica impotente. Então, tipo assim, quando eu falo assim, existe uma responsabilidade em cima da vítima, não é falando que ela tem culpa de nada, não, né? Tipo, ninguém é culpado de ser agredido, né? Sim. Mas é que assim, chega um determinado momento que se a vítima não se movimentar, a gente não vai sair do lugar. Porque a gente tá, tipo, o governo vai oferecer o auxílio e tudo mais. A questão é a força que você falou, né? Cadê a força dela? Será que ela tem força para se movimentar? Às vezes já não tem mais, né? Então... Às vezes ela é ameaçada. A gente tem que lembrar que a gente está ouvindo uma parte da história da parede do vizinho. A gente não sabe, né, o que é dito em outros momentos, né? Muitas pessoas que passam por isso, quando conseguem sair e buscar ajuda, elas não acreditam mais que elas são capazes sozinhas, né? Elas acreditam que elas dependem. E digo mais, gente, a gente nem precisa falar de agressão nesse nível aqui que a gente está falando, que é mais escancarado, né? Que a gente está falando que dá para ouvir, que dá para o vizinho chamar a polícia e tal. Eu já atendi uma mulher um pouco mais velha, que ela ficou muitos anos casada com o esposo, naquele tempo em que a família dizia, né, tem que casar com ele, ou então, transou, tem que casar, engravidou, tem que casar, ou seja, não foi uma escolha dela. E ela sofria todos os tipos de abuso, de estupro dentro dessa relação, né? Muitas vezes o argumento dele para ele conseguir o que ele queria, depois ele chega bêbado, drogado de casa, o argumento era, você é minha mulher, tá na Bíblia que você tem que fazer o que eu quero. Então era um argumento bíblico, né? Religioso. E aí, não importa que ela não queria, isso também tá, e isso não é uma coisa que os vizinhos estão percebendo, né? E ela trabalhava a maior parte do tempo porque ele passava muito tempo perdendo emprego, entrando em emprego, alcoolizado, não ficava em emprego nenhum, mas ela chegou aqui, então ela criou os filhos assim, sozinha, vendendo coisa na rua, sendo recepcionista, arrumando trabalhos para fazer o que ele não fazia, né? E ela chegou aqui com um discurso de que, ele sempre falou que eu nunca ia conseguir dirigir, sabe? Porque eu não consigo fazer as coisas sem ele. Ele sempre falou que a casa, né, tem ele para manter a casa. Tipo assim, ela que mantinha a casa. A mesma pessoa que está contando a história não percebe que é ela que está fazendo, porque é uma relação em que o outro, para não permitir que ela vá embora, para não encerrar essa relação, para não finalizar esse casamento, é uma relação em que ele vai incapacitando na fala ela, né? E a terapia veio para mostrar, olha, todo esse tempo é você que está fazendo, você criou esses filhos sozinha, muitas vezes, né? Hoje ele não bebe mais tanto, mas assim, a casa que vocês moram é da sua família, ele não pôde contribuir com isso, e a pessoa não percebe, ela se sente uma pessoa incapaz, né? E quando a gente se sente incapaz, João, incapaz de levantar, de sair, de dar um passo, mesmo que a gente já esteja fazendo, a gente não consegue perceber isso dessa maneira, né? Então é muito complexo esse assunto. Mas não é um complexo que a gente não deve falar. É um complexo que a gente deve entrar de cabeça e ficar lá porque tem muito assunto para trabalhar e resolver isso, né? Claro que a parte do governo é sempre promover maior acesso a esses recursos, porque pelo menos essa série que você citou não é nada fácil, né? Por hora temos aí os recursos que temos e a gente também pode fazer uns milagres com eles, se for o caso. Mas aí reforçar, para quem passa por esse tipo de abuso psicológico, né, de xingamento, de humilhação, de prisão e até as coisas mais graves como a violência física, as tentativas de enforcamento, as tentativas de homicídio, né, de feminicídio, seja lá o que for, busquem ajuda, procurem ajuda, né? E vale a pena você sair dessa situação e viver uma vida muito melhor, pelo menos em paz. Certo, Johnny? Quer dizer mais alguma coisa?
Fica aí minha solidariedade, né, para quem tá passando por uma situação super difícil. A gente falou da série, quando eu tava assistindo a série eu já achei super pesado. Muito assim, pesado. O livro é pesadíssimo, João. Não sei se você vai ler, mas ele é muito pesado. Então, talvez eu não leia porque eu nem sempre dou conta de ver essas coisas, sabe? Porque, tipo, lá na série já é difícil e a série nem é o pior. Não é. Tipo, o livro eu te garanto que é muito pior. Tem mulheres que passam por situações muito piores que aquela e, tipo, eu penso, mano, isso aqui eu já tô achando que eu quase não dou conta, imagina, tipo. Então, assim, minha solidariedade para essas pessoas, né? Espero que elas consigam encontrar dentro delas essa força, né? Tipo... mas acho que elas precisam de mais que isso. E é lembrar que aqui a gente esse assunto não é nem metade do que a gente falou aqui, respondendo uma pergunta, imagina. Né? Segunda perguntinha. Existe psicologia especializada para mulheres grávidas? Hoje já sim, João. Existe psicologia perinatal, né? Tem ali o psicólogo que de repente nicha o atendimento dele, né? Por exemplo, aqui eu sempre falo, olha, eu não atendo criança. Então eu dei uma nichada, não muito específica, só mulheres, poderia ser, né? Só atendo mulheres grávidas. Então, assim, a pessoa nicha bem o atendimento dela, se especializa muito naquele assunto, precisa de mais do que a psicologia para trabalhar esses casos aí, por exemplo, o caso da mulher na gravidez, no engravidei, no pós, né? E tal, mas independente disso, eu acho que é sempre bom uma especialização, né? Mas todos os psicólogos conseguem ajudar uma pessoa que está passando por uma gravidez, que teve uma depressão pós-parto ou não, né? Todos os psicólogos estão aptos a ajudar, mas é claro que existe sim um enfoque maior. Como é comum você ver o pessoal que trabalha com uma técnica que chama ABA, para autista, é comum que as pessoas procurem mais os profissionais que trabalham com essa técnica, né? Mas existem outras formas de você tratar o autismo no consultório que não é essa, entende? Então tem sim algo mais específico, mas tem também o psicólogo podendo ajudar com esse fenômeno tranquilamente. É um momento muito difícil para a mulher, né? Eu passei por um caso, eu vou ser redundante agora, por acaso. Uma paciente minha que não é... a família é de Campinas, mas ela mora em São Paulo porque ela fazia USP na época. E sempre que ela estava aqui, ela vinha no presencial, isso antes da pandemia até. E quando ela não estava, a gente fazia a sessão online. E ela estava lá em São Paulo para graduar, se especializar e essas coisas. E ela acabou engravidando, não era uma coisa que estava no radar, foi sem querer. E eu acompanhei, né, todo o processo de gravidez, todo o processo de adaptação, de vai ficar junto com o pai da criança ou não vai, e agora vai parar o curso ou não vai. Então, veja, a gravidez programada já dá uma boa mexida na vida da pessoa. Quando ela não é programada, mexe muito mais. Tem vários pontos, João. Por exemplo, amigas minhas psicólogas, amigas pessoais, que passaram por gravidez e que a gente tinha conversas longas, assim, delas chorando e falando, amiga, eu morri. É como se eu tivesse morrido, né? Então, daqui a pouco a criança está com 2, 3 anos e ela ainda não conseguiu entender qual é o papel dela agora, o quanto que a sociedade, a família, as pessoas ao redor reduz ela ao papel de mãe, né? E a mulher morre. E aí, dependendo de como casou, não casou, vai criar o filho sozinha. Aí você não pode ter o seu lado mulher, você não pode namorar, é muito complexo, entende? Mas ao mesmo tempo, e aí vocês podem pensar, Kelly, mas então é melhor que eu busque um especialista. Como eu falei, é muito interessante que você busque. Mas toda essa complexidade de uma vida, de uma mudança de um estado para o outro, do nascimento de um filho, seja ele programado ou não. No meu caso do meu irmão, ele sabia que a mulher dele estava grávida,
mas ele não sabia que era gêmeo, né? E havia uma programação para receber um e de repente é gêmeo. Então, todas essas complexidades do dia a dia, a gente está acostumado a mergulhar nelas e a tratar todas elas, mas esse estado específico, João, é um estado muito complexo. Eu acho que a gravidez já é um assunto delicado, né? Sim. Quando Tem algumas que ficam super bem, viu? Parece que não aconteceu nada. Sim. Mas então, a maioria tem um caminhão de emoções muito loucas acontecendo. Eu acho que vai da mulher, né? Tem todo um contexto. Se a mulher queria gravidez, se ela não quer. Não era esperado, mas eu sempre quis ser mãe. É diferente do... De não era esperado e eu nem queria isso. Exatamente. Tem contextos e contextos que vão influenciar, né? Mas eu sei que biologicamente a mulher grávida, durante a gravidez, tem hormônio diferente no corpo dela, né? Tem toda uma questão que o cérebro vai funcionar diferente, porque tem químicas diferentes no corpo. É bom também pontuar, embora você tenha dito, né? Mas não foi programado, mas ela queria ser mãe, né? Mesmo querendo ser mãe, elas podem desenvolver a depressão pós-parto, né? E muitas vezes elas se sentem muito julgadas por isso, né? Como assim você está com depressão, né? E as pessoas que eu converso sobre isso, não é o caso da minha paciente, mas que eu já conversei sobre isso até no pessoal, é assim: quando uma mãe reclama do pós-parto, desse processo de, putz, virei mãe, né? Morri, quem é uma nova eu, como é essa nova eu tenho que fazer tudo de novo. Ela não está reclamando da criança, não é uma coisa pessoal, mas é assim que as pessoas entendem. Ela não pode reclamar, porque a criança é uma bênção. Embora esse seja um canal que a gente está sempre do lado da criança, né, aparentemente, mas aí a gente está falando de alfabetização, de desenvolvimento, a gente já está falando da criança num outro momento da vida dela, né? O bebezinho tá ali e a mãe tá sofrendo e ela pode sim reclamar, cara, ela não dorme há meses às vezes. Né? Tem relatos de mãe que foi dormir, a criança já tinha 1 ano, foi dormir mesmo, uma noite inteira, com qualidade. Nós sabemos a importância do sono para a saúde do nosso cérebro, né? Então, quer dizer, essa mulher está a ponto de explodir. Só que se ela falar, não pode falar isso, olha que neném lindo. Então, precisa ter um psicólogo para isso, né? No caso da minha paciente, foi super legal. Eu brincava muito com ela de que ele ia me conhecer, porque ela vinha, né, grávida, eu acompanhei toda a gravidez. E, incrivelmente, hoje em dia ele tá grandinho já, de vez em quando ele pede pra me ver, ele já cantou pra mim na sessão, né? Eu acho uma gracinha, João. Tem uma parte da psicanálise, tem uma especialização da psicanálise que diz que a criança já tá percebendo muita coisa na barriga, né? E que inclusive pode ter traumas. E aí eu brincava com a minha paciente, eu falava para ela, com certeza ele já super me conhece, e ele nasceu numa data bem próxima ao meu aniversário, e hoje quando ele pede, às vezes ele pede para me ver, para ele me cantar uma música para mim, para ele me mostrar um desenho, eu falo para ela, tá vendo? Passei 9 meses ali, ó, junto com essa criança, e deu tudo certo, tá lindo, tá muito bem acompanhado. E estão lá em São Paulo, mas tem histórias que não se desenrolam dessa maneira tão bacana como eu estou trazendo aqui, né? Tem muitas histórias, então, independente de você buscar um especialista, acho que buscar um serviço de saúde mental vai te ajudar muito, você que está aí grávida, ou que acabou de ter bebê, né? Ou que está passando por um período de depressão pós-parto, precisa tratar a depressão, né? E para também que você tenha um espaço de escuta, que é seu, né? Que é seu, que é de você enquanto indivíduo, e não só a mãe, né? Só a mãe. Não, você, que também é mãe. Certo, Johnny? Certo. Assim, não é querendo mudar o assunto do vídeo, não, mas qual que é o problema desse povo que fica se metendo na vida da mulher grávida, gente? Jesus, tipo, o filho é dela, se ela que tá triste é um problema dela.
Daí, velho, tipo... Eu acho que as pessoas têm boa intenção, né? Elas pensam que estão ajudando, talvez. Tipo, existe uma crença de que, tipo assim, não importa se o filho você quis ou não, ele vai ser uma coisa boa. Não é verdade, gente. As pessoas romantizam muito essa questão, então, tipo assim, às vezes a mulher foi estuprada, mas ela tem que estar feliz porque o filho nasceu, né? E daí a gente já entra pra um monte de outras coisas, o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. E aí estão enfiando um monte de coisa num assunto que é muito simples, sabe? Tipo assim, a vontade do outro, a vida do outro, vamos respeitar, né? Mas enfim. E o outro sabe até onde ele aguenta, de repente ele não aguentava essa gravidez. Né? E a gente adora dar o palpite, mas a criança, porque Deus abençoe, nananã. Tá. Mas aí, como a gente começou no assunto anterior, entra cada um para sua casa, fecha a sua porta, né? E a mulher fica lá com a questão que é dela, ela que sabe, né? Exatamente. Então, é isso. Certo, Johnny, temos um vídeo? Temos. Legal esses assuntos, hein, João? Diferentes, né? Diferentes. Espero que vocês tenham gostado, seja pelo YouTube, pelo Spotify. Curta o vídeo, compartilha, siga a gente nas redes. Um beijo e até semana que vem. Tchau, João! Tchau, Kelly. Tchau, tchau.